tudo bem com vocês? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora, você e eu estamos aqui juntinhos neste nosso novo Papo de Fradinho. Apesar da falta de informação histórica que inunda o Brasil, na verdade, o reconhecimento legal e jurídico dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras, remota ao ano de 1830, quando, estando o Brasil ainda dentro do Império, o imperador Dom Pedro I, promulgando o Código Penal do Império, resolveu revogar a chamada Lei de Sodomia, que era uma lei vigente em Portugal e pela qual era proibida relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Aí nós damos um salto na nossa linha do tempo e em 2011 o Superior Tribunal de Justiça afastou o impedimento relativo à contradição de sexos e determinou o processo de habilitação de casamento entre duas mulheres. Isto é, por entender que o Código Civil de 2002 não impedia formalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E então, não teria como enxergar uma proibição implícita ao casamento homoafetivo. Passados apenas 2 anos, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 175, que proibiu a todos os cartórios existentes no Brasil o direito de se recusarem em habilitar e celebrar casamentos entre duas pessoas do mesmo sexo, além de obrigá-los a realizar a chamada união estável e transformá-la em casamento. Por fim, e ainda dentro da forma jurídica, em 6 de abril de 2023, o presidente Lula fez publicar um decreto de número 11.471, pelo qual estabeleceu e deu ciência dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexo, assexuais e outras, inclusive no que se referia ao casamento. Bem, até agora, tudo quanto eu me refiro diz respeito única e diretamente às leis criadas pelos homens. E por isso é bom que se deixe claro que todas estas mudanças foram causadas por decisões tomadas pelo Poder Judiciário em atendimento à chamada minoria, o que, obviamente, exclui o pensamento e desejo dos que estão em conformidade, não com o que pensa o poder dos homens, e sim com a palavra sagrada, já que é fato que a quase totalidade da população brasileira, ou seja, a maioria, se declara como cristã e, por isso, temente ao que determina as escrituras sagradas, que, por sua vez, deixa claro e expresso, por exemplo, ao lermos Gênesis 1, versículos 27 e 28, que nos diz o seguinte, abro aspas, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. Além disso, Deus os abençoou e disse, tenham filhos e tornem-se muitos a encher e dominar a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra, fecho aspas. Ou em 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde se lê, abro aspas, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus, fecho aspas. Mas se é assim, e se a grande maioria da população se declara cristã, seja católica ou protestante, e sem contarmos com outra igualmente grande parcela da sociedade, que é formada por pessoas que professam religiões outras, que não as duas que eu citei, mas que igualmente abominam qualquer tipo de relacionamento homoafetivo, tomando por base suas crenças religiosas. Qual seria o pensamento dessa maioria diante dessa questão? Bem, tomando, por exemplo, a nossa realidade, que é a do cristianismo,
O que observamos é que o cristão, quando verdadeiro, deve sim total obediência às leis que regem o país em que vivem. Isso é claro. E assim deve ser com qualquer cidadão. Contudo, ele entende que existe sim uma imensa diferença entre o conceito legal e o atendimento da sua fé. E já que pelo conceito legal está posto que ele deve seguir a lei enquanto ser social, pelo lado do atendimento da fé, o que lhe serve como caminho de salvação é o que lhe é determinado pela palavra de Deus e que está devidamente assentado nas Sagradas Escrituras. Desta maneira, e mais uma vez me atendo ao meu nicho, que é o catolicismo, é preciso deixar claro que não foi a Igreja Católica que instituiu o sacramento do matrimônio. Em outras palavras, não foi a Igreja de Roma que inventou esse sacramento. Segundo o que cremos, é que tal sacramento a Igreja recebeu do próprio Jesus Cristo e, por isso, é considerado como um sacramento e não como uma norma ou uma diretriz. E o que está determinado dentro desse sacramento do matrimônio é que ele só pode ser ministrado entre pessoas de sexo oposto. Sendo assim, a igreja não tem qualquer poder de mudar isso, e nem mesmo o Papa, ou qualquer Papa, o poderá fazer, ainda que deseje fazer, como recentemente demonstrou, sem sucesso, esse desejo, o atual Papa Francisco, ao tentar determinar os padres darem a bênção a casais homoafetivos, o que constitui uma clara desordem ao cumprimento de um sacramento divino, além de ser uma heresia. Ainda mais tendo a orientação nascida justamente daquele que é considerado como fiel representante de São Pedro e dos apóstolos na terra. Temos que entender que padres podem e devem abençoar qualquer pessoa, independente do seu gênero ou opção sexual. Porém, o que o padre não pode e nem deve, sem ferir as escrituras, é rasgá-las, rasgar a Bíblia, por mera pressão de minorias ou de grupos políticos, e sair abençoando relações contrárias ao que é estabelecido e determinado por Deus. E complementando esse nosso papo de fradinho, o que se deve deixar bem claro, e de uma vez por todas, é que se uma mulher resolve se casar com outra, e para isso elas têm total amparo e direito jurídico, inclusive o apoio nosso aqui do Papo de Fradinho, que o faça. Mas o plano dentro dos meios jurídicos propiciados por um país laico e dentro de um local próprio para isso, como um cartório, um fórum, mas dentro de um templo religioso, principalmente sendo um templo que é seguidor do cristianismo, aí não. Tal proibição não será possível de se realizar, já que tal impedimento se encontra amparado dentro da igreja pela expressão em latim fidei depositum, que significa que a Igreja Católica deve guardar o depósito da fé, que é a missão que o Senhor confiou à sua igreja, e que ela deve cumprir em todos os tempos até o fim dos dias. E outro aspecto, e talvez o mais importante para qualquer pessoa que realmente seja seguidora de Cristo e temente a Deus, é que pela religiosidade é sim a relação homoafetiva, não apenas entre mulheres, mas de qualquer sexo que não seja entre um homem ou uma mulher, considerada como um gravíssimo pecado. Mas isso, como eu acabo de dizer, é para aqueles que pretendem seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir esses passos no seu dia a dia, no seu conceito de vida, e não apenas por todo aquele que vive a ignorar as leis divinas, vive a se contradizer e se contrapor à igreja e ao próprio Cristo, mas que clamam por seu nome e socorro quando se encontram em grave risco. Bem, eu espero que você possa ter entendido e gostado desse nosso papo de fradinho, deixando bem claro que não estou aqui a discordar das opções escolhidas, opções sexuais, por cada indivíduo.
E eu volto a afirmar, todos eles, todas as pessoas têm todo o direito legal e social em exercer suas vontades, seus desejos, suas opções. E sim, apenas apresentando aqui estou a questão pela ótica da religiosidade e não da legalidade jurídica. Afinal, como eu afirmei ao longo de todo esse vídeo, estamos num país laico, onde temos sim que ter a mais total posição às leis vigentes, mas que, porém, temos também o direito de defendermos e declararmos a nossa profissão de fé. Aqui termina mais este papo de fradinho, mas não sem antes pedir que você se esqueça, né? Não esqueça não de dar o seu like. E no caso de ainda não ser inscrito, aperte o botão de se inscrever, comente, toque o sininho. Essas serão atitudes que não vão te custar nada, mas que serão de extrema importância para a continuidade do nosso trabalho aqui no Papo de Fradinho. Bom, até o próximo vídeo. Paz e bem.